Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, episódio 110 do Somos Mais Que Um, o primeiro episódio da segunda temporada e o primeiro episódio na nossa nova casa. Nós agora estamos nesse estúdio novo aqui, fantástico, ainda estamos mexendo nele aqui um pouco, mas um estúdio fantástico, um estúdio novo, muito mais confortável para os nossos convidados. Marco, vou te apresentar daqui a pouco. O Marcos Vieira, né, vai ser o primeiro entrevistado nesse nosso novo estúdio e nessa nova temporada do Somos Mais Que Um. Então, Marcos, quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigado por ter vindo. E, cara, primeiro, né, como sempre aqui, eu gosto que as pessoas se apresentem, contem a sua história. Então, eu vou pedir para você se apresentar e já começar aí a contar a sua história. Barão de Mauá, então sou formado pela Barão, depois fiz pós-graduação e entrei no mercado de e-commerce, um mercado que até então eu não sabia nem o que era e-commerce. O que é esse raio de e-commerce, rapaz? Sim. E com toda essa simpatia minha, eu entrei para a parte de atendimento. Então, atendi ali reclamação do Mercado Livre, reclamação do site, saque, FAQ, tudo isso. Quando eu tive a oportunidade de poder tocar o setor de e-commerce de uma empresa de suplementos, e dali para frente eu tô há 12 anos nessa vida de e-commerce. Cara, no que você começou, que já tem um tanto de coisa para a gente falar. Tem muita. Né? Porque uma coisa importante, um dos motivos pelos quais eu quis te chamar, é que eu dou muito valor para essa história de quem, além da sua empresa ou do seu trabalho, às vezes a pessoa não é empresário, mas ele tem ali um cargo executivo numa empresa, mas também está aberto para outras estruturas, outras oportunidades, outras experiências. E isso entra network, entra conhecimento, entra know-how, e entra também você como profissional, de certa forma, se doar para algo maior do que só a sua empresa, né? Perfeito. Então, a sua atuação na Biacom, né, na Comecom também, né? São atuações... A gente tem um amigo em comum, que é o Eduardo Soares, que é lá da PCM, eu estou na BRH. Essas associações, elas têm um papel fundamental para nós como profissionais, né? Da gente também desenvolver essa capacidade de criar relações, né? Trazer coisas. Mas antes de chegar lá, queria que você voltasse aqui nessa sua história, no técnico de mecatrônica que entrou para o marketing. E aí? Cara, acho que o primeiro ponto ali, minha mãe pensou que eu ia passar fome, né? Porque ela não sabia o que era esse marketing, o que fazia isso. E eu sempre fui um cara que gostei muito de me relacionar com pessoas e entender outros setores. Eu nunca fui aquele cara preso à minha atividadezinha, só fazer o que eu quero. Eu sempre fui aquele cara de entender o que está acontecendo nos outros setores, como eles fazem. Por que existe o marketing, por que existe vendas, por que existe a engenharia de produção, por que existe a logística. Então, eu sempre fui um cara que gosto muito dessa parte. E ali do técnico para o marketing foi exatamente por uma visão de mercado, de olhar e falar, cara, eu gosto muito de olhar mercado, eu gosto muito da parte de número. Quem quer fazer marketing? Marketing é muito número, gente. Cara, não acreditem que é só engraçadíssima. É engraçado isso que você falou, porque é o seguinte, é muito comum que as pessoas... cheguem no primeiro semestre de marketing. Você tem uma colaboradora que foi minha aluna, a Sofia. Você chega no primeiro semestre de marketing, o pessoal fala assim, mas vai ter conta? Ah, e muita. Eu falo, mas dos 4 P's não tem um que é preço? Meu amigo, você vai ter que fazer conta. Mas é bom você falar isso, é legal. Conta de preço, é taxa de conversão, é impressão, é muita coisa, muita matemática. E ali eu fazia já engenharia, então um dos meus grandes diferenciais dentro do setor de marketing cara, eu sou um cara de processo. Então eu sou um cara que gosto de construir processo, olhar o processo, entender aonde a gente vai chegar e criar processo desde como se fosse uma receitinha de bolo mesmo. Sim. O que eu vou precisar, como que eu vou fazer, o passo a passo, né? O que eu espero disso. Então isso sempre me alavancou como um diferencial no mercado e onde abriu portas de gestão. Eu trabalhei 10, 11 anos como CLT, então numa empresa, fui passando em várias empresas. Uma das empresas, a última que eu trabalhei de CLT, fui convidado para ser sócio, então tive aquele convite, e foi um convite societário sem aquisição por parte, então foi por esforço. Uma empresa onde a gente saiu ali do faturamento do e-commerce de 7 mil para um faturamento de mais de 500 mil mês, então a gente teve uma escala muito grande.
E E você foi convidado para ser Fui sócio. convidado a ser sócio. Legal. E ali eu fiquei na cadeira de sócio por 8 meses. 8 meses ali inquieto, eu falei, putz, cheguei aqui sócio, acho que todo mundo uma hora quer ser sócio, Quer ser empreendedor. Só que em paralelo eu já dava algumas consultorias de e-commerce, em paralelo eu já rodava alguns projetos, até que eu sempre tive muito problema com a agência de publicidade. Falo isso muito com o Du, a gente conversa muito sobre isso. Cara, eu fui atendido por mais de 17 agências de publicidade, onde todas as agências elas tinham alguns pontos ali, principalmente de atendimento, de como era feito os processos. Falei, cara, vou montar uma agência, ela vai ser diferente de vai ser diferente de todas. Eu não sou publicitário, né? Eu sou um profissional mais da área de marketing mesmo. E posso falar uma besteira, mas você que trabalha com isso, você vai me corrigir se eu estiver errado. Muitas agências tradicionais, grandes, e tinha grandes agências gigantescas, Prêmios. Elas não souberam fazer essa transição para o digital. Né? O digital é outro bicho, né? É outro mundo. É um mundo à parte o digital, ele muda muito. Quando eu brinco, o que é o físico? O marketing físico, você tem um produto, você consegue ver, você encosta, tem o potencial de venda do olho no olho, de entender o cliente. No digital você tem algumas coisas que tem que ser estudado diferente. E os canais são diferentes, são muitos canais. Se a gente pensar em marketing digital de social media, só as mídias sociais, a gente tá falando de Instagram, TikTok, LinkedIn, um monte de marcas. Então, cada uma atingindo um público diferente. Um público diferente, um momento diferente, uma jornada diferente, um jeito de consumir a mídia diferente. Então, para você se comunicar ali é muito diferente. Então, muitas agências foram ficando. E a agência, o que eu sempre falo? Então, eu fui lá, montei a minha agência, falei, vai ser diferente, essa vai ser. Descobri que não. Tive os mesmos erros das agências que eu falava. E aí eu fui descobrir o porquê. A agência, a escala dela está muito na pessoa. Hoje, com o advento da IA, tudo bem, você consegue ter, tem até agências hoje 100% IA, mas vamos pegar as agências mais robustas, assim. A escala é pessoas. Porque você precisa escalar, ter mais cliente. Para ter mais clientes, você precisa ter mais funcionário. Para ter mais funcionários, você precisa de mais pessoas, mais processos. E aí eu descobri que o mercado de publicitários, de marketing, é difícil. Tem uma escassez de mão de obra especializada, muito grande. Que eu acho que você, como professor, eu como professor, entende muito disso. E ali, quando eu pegava um cliente muito grande, que tinha muito potencial interno, eu não tinha aquela equipe tão maturada, que a gente acabou tendo que ir para o mercado e pegar uma equipe mais júnior, uma equipe de mais estagiários, não que estagiário seja ruim, mas menos experiente, que estava aprendendo. Não viveu ainda o negócio, né? Perfeito. E ali eu não conseguia entregar aquilo que a empresa esperava, porque ela vai lá e contrata um profissional sênior. Ela quer uma entrega sênior, só que quando a gente vai para a prática não era dessa forma. E aí eu vim entendendo o que acontecia entre a empresa e a agência de publicidade e marketing. E eu descobri que o que acontece? Muitas vezes a empresa ela quer terceirizar o marketing para a agência. Então ela não tem o profissional de marketing dentro da agência, dentro da empresa, que não entende dos processos, não entende os 4P, não entende nada. Tem um dono ali, um cara que quer tocar o negócio. Muitas vezes é o dono que tem ideias completamente desatualizadas sobre o que é o marketing e muitas vezes ele quer, a opinião ele tem que dar, o negócio é o dele, mas ele quer direcionar o trabalho que o profissional da agência é que deveria fazer isso. Concorda? E o profissional de marketing dentro da empresa é muito importante. Todo empresário que está me escutando nesse momento, tenha um profissional de marketing dentro da sua empresa. Que seja um analista, seja um auxiliar. Mas alguém até que sabe falar com a agência. Perfeito, que saiba captar a ideia da empresa, transformar isso em plano de marketing e passar isso em briefing, estratégia para a agência. E aí a agência vai executar de uma forma correta. Volta naquela história, e a agência de comunicação tem tudo a ver com isso, da comunicação, né? Se a comunicação não é bem feita, a comunicação entre a empresa e a agência, né, o profissional de marketing e a agência, se não tem essa comunicação, o produto final não vai ser bom. Né? E aí eu descobri o quê? Que o maior problema que eu tinha quando eu era seller, quando eu era o lojista, era realmente quando sabia talvez passar da forma correta para a agência. E eu descobri que não era a agência que estava errada. E eu descobri que como agência, muitos clientes não sabem passar essa informação correta e meu time não conseguia
performar conforme. Aí eu venho e crio a M2X. A M2X é uma consultoria onde eu venho e construo esse time interno e trago. Ou a empresa ela já tem uma agência ali, então só falo, brinco, de azeitar o relacionamento, os processos, ou eu trago uma agência, ou eu trago um freela. Ou seja, de certa forma, você faz essa ligação, né, esse elo entre a empresa e a agência. Perfeito, isso que a gente faz. E já constrói um time, porque eu brinco com todos os meus clientes, eu não quero ficar eternamente no cliente. Eu quero que tenha um time ali, um cara que viva aquilo, que vista a camisa, que entenda, que vá na produção, olhe e fala, cara, esse produto aqui, se a gente divulgar, é desse jeito, que sente do lado do profissional de vendas. Eu acho que é uma coisa que na nossa profissão de marketing a gente precisa escutar mais o vendedor, Sim. que é a ponta da lança. Porque ele tem informação, ele tem o feeling, do cliente, né, cara? O que o cliente fala, né? Ele está ali vivendo aquilo, o cliente está trazendo todas as dores dele, todas as objeções, ele sabe como quebrar a objeção. E às vezes a gente do marketing quer criar ideias da nossa cabeça, quer comunicar com o cliente de uma forma que não é o jeito certo, ou que o cliente realmente entenda. Legal isso que você falou, porque tudo tem dois lados, a gente sempre fala isso, né? Tudo tem dois lados. Porque, da mesma forma que você falou assim, eu como cliente percebi que eu não sabia falar para a agência aquilo que eu queria, muitas vezes também do lado da agência e loja. A agência, ela entende do marketing, ela entende do consumidor, ela entende do comportamento, ela entende de design, ela entende... Mas, às vezes, ela quer vender ou colocar ali uma comunicação que não tem a ver com os valores da empresa. Né? Não traduz o que a empresa é. Né? Eu brinco que às vezes a agência ela quer nada contra os prêmios das agências, eu acho muito legal esse movimento de premiação, mas às vezes a agência ela quer o prêmio. Só que viu acontecer recentemente. Só que o cliente ele quer o resultado, o lucro, o dinheiro. E às vezes uma coisa tão simples que você faz dá muito mais lucro do que uma coisa esteticamente linda, bem produzida. E eu percebo isso, cara, na própria... nas redes sociais, né? Esse movimento do vídeo mais simples, na palma da mão, aquela coisa da pessoa andando, tal coisa, ele tem muito mais engajamento do que, né, aquela coisa. E você sabe que eu discuto isso muito aqui com... Eu tenho uma pessoa que faz, né, as redes sociais para mim, do podcast, e a gente sempre discute isso, porque eu falo assim, não, eu vou fazer um vídeo lá no estúdio, conversando, tal coisa, explicando o que eu posso. Eu falo, não, pega o celular, fala na mão, no carro, no mercado. E eu, como... assim, eu tenho uma dificuldade grande com esse modelo. Esse modelo aqui, para mim, é tranquilo. Eu sento aqui na frente, né, e falo. A gente que tem esse viés de professor, esse modelo é mais fácil, é um modelo mais bate-papo, aula. Isso, quando você, exatamente, de repente, está ali no meio do mercado, tem que sacar um celular e fazer um vídeo, você dá uma travada, mas é prática, tudo é prática. Conforme você vai fazer... Você tá com 110 podcasts. O primeiro, se você olhar hoje, você fala, nossa, cara. Não, aqui, ó, vou até já te falar. Aqui, como é o primeiro que nós estamos fazendo nesse estúdio, eu já vi um tanto de erro aqui para ajustar. Porque eu tô tendo que olhar para a tela ali de trás, porque antes eu tinha uma tela aqui, eu já vou ter que pôr uma tela aqui. Isso. A gente vai sempre melhorando aquilo que a gente, né? E é contínuo. Agora vamos voltar, porque todo mundo fala, pô, legal, você saiu de sócio, abriu sua empresa. Não é fácil, tá, gente? Se você quer fazer uma transição de carreira, eu brinco, vou pegar na minha primeira transição de carreira antes de eu ser marqueteiro. Mercadólogo, eu prefiro mercadólogo do que marqueteiro. Marqueteiro ficou com um nome meio político ali, né? Exatamente. Um viés. Então, antes de ser mercadólogo ali. Quando eu trabalhava numa empresa de tubos Brunido, então eu era da qualidade da empresa ali, então eu trabalhei muito chão de fábrica. Eu lembro que eu queria ir para o setor de marketing, mas não tinha essa opção. Eu fui para vendas, que era mais próximo de marketing. Falei, bom, ali em vendas já vou ter uma relação com o time de marketing. Sim. Você começa a falar a língua, já começa a entender um pouco melhor, ter mais relacionamento com o cliente, entender a cabeça do cliente. Comecei a vender muito bem, tinha um salário muito bom, porque vendas é você que faz o seu salário, então você não tem um teto ali. É bom lembrar sempre que a gente trabalha em vendas pra caramba, né? Caramba. E aí, mas eu estava insatisfeito, eu queria ir para marketing, eu não tinha essa opção, essa oportunidade de marketing naquele momento dentro da empresa. E eu tomei a decisão de sair da empresa, pedir as contas da empresa. Eu cheguei na dona, falei, olha, eu quero sair, não tenho oportunidade de marketing, vou buscar algo. Ela foi muito, muito humana comigo, falou, Marco, mas você vai sair sem ter nada? Eu vou sair sem ter nada, eu acho que eu consigo procurar um estágio. Eu falei, não, então
como fazer a dispensa, você tem ali um tempo de segurança para você e para sua família. E eu saí de um cargo como vendedor, ganhando um bom salário, para estágio. Fui ser estagiário no São Francisco Saúde, ganhando uma bolsa de estagiários. Quando eu falo uma boa bolsa, a gente está falando de 300, 400 reais na época. Trabalhar 8 horas, não tinha o trabalho de 6 horas, e não tinha férias, não tinha 13º, não tinha nada dessas... Você sabe, cara, deixa eu pegar um gancho nisso que você falou, porque eu achei muito legal isso que você falou. Em grande parte das entrevistas que eu fiz aqui, as pessoas falam assim, não, eu me formei em tal coisa, eu comecei a trabalhar em tal coisa, E aí lá teve um momento na minha vida que eu falei, não é isso que eu quero, e eu quero ir por outro caminho. Em grande parte dessas pessoas, quando fizeram essa transição, e isso é minha história também, né, porque eu vim de uma carreira na área comercial, de vendas, e depois fiz uma transição para a área de educação, e a gente abre mão do dinheiro. E às vezes as pessoas mais novas, que não passaram por esse momento ainda, falam, como assim? Como é que você vai abrir mão de um salário fixo, bom, legal, para arriscar? Mas a nossa vida profissional, ela é tão ligada a quem nós somos, os nossos valores, aquilo que a gente se enxerga, que você abre mão do dinheiro, né? Você abre mão de alguns confortos, o dinheiro é um deles. Nessa época eu já morava sozinho, saí de casa com 17 anos para trabalhar. Já morava com a minha atual esposa, na época minha namorada, então a gente já tinha contas de casa. Eu saí, ganhava 10 vezes mais do que eu fui ganhar num estágio, mas alinhado e acordos muito bem acordados com a minha esposa. Perfeito. Não, pode ir, as contas aqui de casa... Parceria, seguro, né? Vamos que vamos, né? Se é o que você quer e você acha que é isso que você vai focar, então você abre mão desse conforto, não é fácil. A cabeça, ela dá um 360... Na hora que você parava começa do zero, né, cara? Aquela primeira bolsa de estágio que você recebe, fala, rapaz, ganhava 10 vezes mais que isso agora. Mas você tem que ter o quê? Princípios. Ser fiel aos seus princípios e objetivo. Qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é ser profissional de marketing? Cara, o que você precisa sacrificar para ser o profissional de marketing? Precisa ganhar casca dentro do mercado. Então, você precisa dar 2 passos, 10 passos para trás, dê 10 passos para trás. Mas que você tenha um objetivo e tenha um plano. Cara, como que eu vou sair do ponto B para o ponto A? Então, eu sabia que eu precisava sair, estagiar, me formar e ir evoluindo como um profissional até eu chegar a... Porque eu sempre almejei ser um diretor de marketing, um gerente de marketing. Mas eu tinha um plano ali, então também não é, vou largar tudo e... Isso. Não é isso Perfeito. Que a gente quer dizer. Porque também já ouvi as duas histórias aqui, né? A minha transição, quando eu tomei essa decisão de sair da área comercial, e eu tinha um bom cargo, um bom salário, para ir para a área de educação, porque era algo que eu queria fazer, eu fiz um plano de 5 anos. Não foi de um dia para o outro. Né? E a minha esposa foi muito parceira nesse sentido também, né? Diz, nós temos esse salário aqui, nós vamos ter esse. Vamos nos ajustar para essa coisa aqui. Mas tinha um plano, no primeiro ano nós vamos fazer assim, a gente vai ir para um lugar menor, eu vou começar a investir nisso aqui, vou fazer esse curso, vou me preparar. E quando você faz assim, como você fez também com o planejamento, por mais difícil que seja, você tem muito claro aqui. E muitas vezes as pessoas fazem a transição não porque elas quiseram, mas porque elas foram levadas a, né? Ficou desempregado, forçado, e aí ele sai loucamente tentando fazer alguma coisa. Hoje no Brasil, 95% dos empreendedores são empreendedores por necessidade. Isso, exatamente. Ele necessitou, então você tinha um emprego ali, CLT, ficou desempregado, precisou ele comprar um carrinho de cachorro quente, começar a empreender. Só que ninguém te ensinou fluxo de caixa, ninguém te ensinou uma DRE, ninguém te ensinou estratégia de marketing, estratégia de vendas. Que eu falo, hoje virou assim, parece que todo mundo tem que ser empreendedor. O mundo perfeito do empreendedor. E cara, olha o que você falou aí. O empreendedor, além do negócio dele, ele tem que entender do negócio dele, mas ele tem que entender de fluxo de caixa, ele tem que entender de finanças em geral, ele tem que entender de gente. Né? De pessoas. Time, de processos. Então, assim, eu brinco cara, todo mundo deveria pagar uma guia de imposto para entender o que é ser empreendedor hoje no Brasil. Temos todas as dificuldades, é prazeroso, é gostoso, mas não, você vai trabalhar 18, 19 horas do seu dia, você vai abrir mão de tempo com o filho, tempo com a esposa,
barzinho, você vai ter que abrir mão, vai ter que sacrificar. É um processo que você vai colher a longo prazo, não é a curto prazo. Perfeito. Eu vejo muita geração, não gosto de falar de geração, porque eu acho que tem pessoas e pessoas, né? Eu também geração Z, não, eu acho que são não, pessoas... tem jovem com cabeça super... Acabamos de falar a Sofia, que trabalha comigo há 2 anos, que foi sua aluna, tem uma cabeça muito boa, geração Z. Então não tem isso. Mas eu acho que hoje tem pessoas que querem muito imediatismo. A gente vive numa sociedade bombardeada por conteúdo, bombardeado por prazeres imediatistas, e acho que tudo é hoje. Eu vou largar isso aqui, vou montar um podcast, vou ser igual um podpah da vida e vou ganhar milhões. Não é desse jeito. Eu tô aqui no episódio 110, por enquanto eu só pus dinheiro, eu nunca tirei dinheiro daqui. Nada. Vou ser influenciador. Não é tão fácil, existe estratégia através de tudo isso. Então a galera quer muito imediatismo. E não é, gente. Hoje a gente demanda. E o que eu volto a bater, tem um planejamento, do A para o B. Não adianta você sair e falar, nossa, vai ser desse jeito. A minha primeira transição de carreira foi essa. Sair de um bom emprego para estágio, mas é aquilo. Graças a isso, eu sou o que eu sou hoje. Muitas pessoas perguntam, você se arrepende das transições que você fez? Então eu saí de estagiário, de uma empresa grande, vendedor, estável, fui para um estágio, do estágio eu fiquei 4 meses, saí desse estágio, entrei no e-commerce que eu nem sabia o que era, depois eu fui empreender, não me arrependo. Lógico, teve momentos que foram muito difíceis, tem momentos que você fala, caramba, tive uma agência, quebrei a agência. Então, que é outra realidade do empreendedor, que é outra. Quebrar negócios, né? Quebrar a cara a primeira vez. Às vezes o seu negócio que vai dar certo é o 3º, 4º negócio. E principalmente o negócio que sustenta o seu lar. Você pensa assim, hoje eu tiro 100% do meu dinheiro desse negócio. Se ele quebra, você tem que ter um psicológico, você tem que sentar. O meu caso foi da noite para o dia, foi por questões que eu não vou entrar aqui, mas da noite. Um dia você tá ali, foi dormir, você tem uma empresa boa, um patamar social gostoso, legal, pagando suas contas. Pagando as contas. Aí você acorda, você já não tem mais a empresa, diluiu tudo. Então tem que ter um psicológico. Você quer empreender? Pode tentar. Mas, gente, se prepara. A gente está em associações e a associação é muito importante, comunidades é muito importante. O network é a relação. Eu brinco que os meus primeiros network que eu fiz foi com os meus professores. E eu acho que hoje as pessoas não usam tanto quanto a gente usava tão bem os professores do que ficar perto do professor. Entendeu? Professor, principalmente de graduação. Eu sou contra o discurso, não faça uma graduação. Eu sou nem contra isso. Eu acho que a graduação... até dor, né? Lógico, a prática é o que vai ensinar você a fazer o dia a dia. Mas a graduação é muito importante. Principalmente ambiente. Então ali você vai ter pessoas diferentes, pensando de jeito diferente. Você vai ter pessoas de mercado, pessoas que nunca trabalharam, primeiro emprego, e você vai ter os seus professores. Eu falo que as pessoas às vezes não sabem aproveitar esse momento. A pessoa entra na faculdade, fica 4 anos sentados com a mesma pessoa. E às vezes, 2 cadeiras para frente, tem alguém que pode ser um grande contato para ele no futuro. Que pode gerar um negócio para ele naquele momento ali. E ele às vezes nem conhece as pessoas. Quando eu saí do curso técnico, eu fui trabalhar na usina Batatais, eu fui porque o meu professor do curso técnico me indicou. Ele fez a indicação. Mas por quê? Porque eu era um aluno que sempre estava ali com ele, perguntando, como que é Hoje eu dou aula na pós-graduação da Barão. Por quê? O meu professor da pós, que é o Eduardo, me levou para pós. Então, hoje eu estou no Coecom porque o meu professor da pós-graduação, que é o Fernando Mansano, me trouxe para a comunidade. Então, eu sempre fui aquela pessoa que eu acho que o network é muito importante, conexão. Mas aprendam a usar bem o professor. O professor ele não tá ali, não tem só aquele conteúdo teórico. Ele tem muita coisa prática. Mercado, principalmente na graduação. Ele é de mercado, ele consegue te conectar. Na graduação isso é muito bom, na pós isso é sensacional. Pós-graduação eu falo, gente, faça uma graduação, faça uma pós-graduação, para você entender que é diferente. Se possível, presencial, porque tem o tato das pessoas. O relacionamento. E o relacionamento. É o cafezinho, é o intervalo, que é onde... E o almoço. Quantas vezes você vai almoçar com seus alunos e um ponto que você fala, caramba, cara, eu acho que ele encaixaria bem nessa empresa aqui, nesse cargo. Ou você dá uma dica para ele, faz diferente, muda esse caminho que você tá. Você é um cara muito bom nesse caminho, só que você tá indo por cá, vai para esse aqui. E isso, cara, eu queria entrar no nosso
tema mais central aqui, né? Mais técnico. É que você falou uma coisa que para mim é fundamental, que são as associações, as comunidades, Sim. né? Network, muitas vezes, ele é muito mal compreendido. Perfeito. As pessoas às vezes acham que fazer network, eu sempre brinco com isso, quando eu estou dando palestra sobre carreira, eu falo assim, as pessoas acham que fazer network é quando eu fico desempregado, eu pego aquele caderninho que eu tinha com né, de gente que eu não vejo há 10 anos e pego e começo a ligar para as pessoas, estou precisando de emprego, estou precisando de emprego. E network não, network eu faço quando eu estou ajudando as pessoas, quando eu estou me doando para as pessoas, quando eu estou fazendo parte de comunidades. E você hoje faz parte e dirige, né, 2 comunidades muito bem estruturadas e de temas muito legais. Eu queria que você falasse um pouco dessas 2 comunidades que você... Vou pegar só esse gancho do desemprego. Você fala, a pessoa só vai ali fazer o network quando está desempregado. Gente, a mesma coisa do LinkedIn. O cara ele só vai postar as coisas no LinkedIn, movimentar o LinkedIn quando ele está desempregado. Não está desempregado. Perfeito. Não, cara, usa-se ali conexões, pessoas, conteúdo. Então, hoje, 2 associações dentro de um ecossistema, o ecossistema que a gente fala de e-commerce. E aí vamos trazer um pouco aqui para alinhar, colocar todo mundo no mesmo. O que é o e-commerce? O e-commerce é o canal de venda do varejo digital, onde você não tem o olho no olho, onde você não tem a experiência tátil do material. Então, o e-commerce é o varejo, compra, venda por canais digitais. Dentro do e-commerce a gente tem vários canais, a gente tem marketplace, que são os shoppings ali, então você pega e coloca uma vitrine dentro de um grande shopping que você tem. Porque ele já tem audiência, ele já tem o fluxo, tecnologia. Você só precisa colocar o seu produto e despachar o seu produto. Mal comparando aí, é como se fosse um shopping, né? Uma coisa é você ter uma loja na rua e você vai ter que atrair as pessoas para sua loja. Perfeito. Se você está num shopping, o shopping está atraindo pessoas, né? Isso, o grande chamariz do shopping é a atração das pessoas. Eu sempre brinco, por que o shopping sorteia carro? Porque é legal sortear carro? Não, é trazer fluxo para que esse fluxo se converta em fluxo dentro dos lojistas dele. Então a gente tem Mercado Livre, Shopee, Shein, mais um monte de marketplace dentro do mercado. A gente tem as lojas próprias, que aí é a loja de rua, igual você falou. Tem um esforço muito grande de tráfego, de estratégia, de audiência, mas é uma loja sua própria, então toda a estratégia. Mas aí você tem que ter toda a estrutura de venda, a estrutura de atendimento, tudo isso tem que ser seu também. É tudo seu. Tudo seu, então eu sempre brinco. Quero começar no e-commerce. Começa no marketplace. Entende? É molhar o pé na piscina para ver se a temperatura tá legal. Principalmente... Seu produto atrai. Principalmente se... eu sou uma indústria e quero começar a vender online. Começa no marketplace porque hoje a indústria, logisticamente, ela faz despacho via pallet ou grandes volumes. Quando você vai pro e-commerce, a gente fala que a logística fracionada. Você vai vender um produto, você tem uma operação ali que o cara consegue tirar um produto, embalar um produto e despachar. Às vezes você não tem isso. Então começa pelo marketplace. Ali dentro do marketplace você faz toda a estruturação logística, fiscal, porque a indústria você vende para um CNPJ. Quando você vai pro D2C, que a gente chama, você vai vender para pessoa física, um CPF. O imposto é diferente. O imposto é diferente. Então você faz toda essa estruturação. A gente tem o social selling. O social selling é a venda através das mídias sociais. Cada vez maior, né? Cada vez maior. Agora o TikTok ele revoluciona isso, porque você compra nativamente dentro das mídias sociais. Então o TikTok Shop ele traz uma mescla de marketplace com social selling muito forte. E aí você tem mais uns 4, 5 canais de digital, a gente falando dos principais. Então a gente faz parte desse ecossistema. E o e-commerce hoje ele é mais do que uma digitalização. Hoje eu brinco com todo mundo, não dá para ficar fora mais, já foi a época. Hoje a gente está falando de IA, de venda conversacional, onde hoje a gente faz a venda de catálogo. Então você entra tanto no marketplace quanto no e-commerce, tem um catálogo de produto. Você vai lá, procura calça preta, vai aparecer a calça, você escolhe a calça e compra a calça do seu tamanho. Agora a gente está falando, fora do Brasil, ainda não temos ainda essa tecnologia embargada no Brasil, mas está para vir, que é a compra direto pelas IA conversacionais. Então você vai falar assim, olá, eu gostaria de uma calça preta, 48, às vezes nem 48 você vai precisar dizer, porque a IA já sabe mais de você do que você mesmo. Gostaria de uma calça preta até R$100.
ela vai trazer lá um produto para você, você vai finalizar a compra dentro, você não vai para um site, você vai finalizar a compra dentro do próprio ChatGPT ou qualquer outro IA conversacional. Então tá mudando. O e-commerce, como a gente conhece, ele vai mudar muito entre 2 e 5 anos. Isso é importante entender, né, assim, que o e-commerce ele é muito relacionado à tecnologia, lógico, Volátil. né? E exatamente todo avanço tecnológico vai ter um impacto direto no e-commerce, né? Eu me lembro as primeiras vezes que eu ouvi esse termo do social seller, né, da venda ali falar, mas quem que vai ficar? Cara, quantas vezes você vê ali aquele pessoal fazendo aquelas lives de venda, né? E vende absurdo, é absurda a quantidade de venda que a pessoa faz. Hoje, para você ter um dado, pra vocês entenderem, hoje 70% das vendas na China já é live shop. Lá é uma estrutura completamente tem shoppings diferente. que não tem fluxo de pessoas. Lá até o conceito de e-commerce é diferente. A Biacom, alguns dos nossos diretores foram para a China, convidados pelo governo da China. E lá o conceito de e-commerce, aqui pra gente o conceito de e-commerce é muito venda pelo canal digital. Lá não. O conceito de e-commerce é a digitalização. Então lá a gente tá falando desde o agro, do marketplace ali que cada agricultor leva lá e de lá o cara compra online uma saca que distribui para a cidade. Então lá tá muito mais evoluído nessa parte. Mas hoje a parte de live shop já é muito forte. Sim. No Brasil está vindo. Eles têm, às vezes a gente vê aquelas estruturas, né? O cara fazendo vários canais ao mesmo tempo. No Brasil hoje a gente já tem algumas estruturas, então, de live shoppings que estão ficando grandes. Falta muito ali mais a jornada mesmo, a gente colocar isso dentro da vida. O brasileiro não é um cara que para ali para assistir muita live. Então, é verdade. A gente ainda gosta de comandar o nosso tempo ali. Vou assistir um conteúdo, um podcast. Vou lá na hora que eu tô indo na academia, treinando. Então você não vai parar numa live ao vivo e assistir. Mas a gente está mudando esse conceito, está evoluindo, normal. E dentro desse ecossistema, trazendo aqui para nosso tema aqui de pessoas, é um mercado muito carente de mão de obra. O mercado de e-commerce, e aí eu vou trazer uma bandeira que eu levanto muito, que é o interior, tá, Caixa? O interior, ele é um mar azul. É um mar azul, as empresas ainda não entenderam isso. E a gente precisa entender que dentro do interior, a gente tá... Eu brinco que você vai para São Paulo, parece que você tá 100 anos à frente do que a gente tem aqui. De treinamento, de eventos, de tudo. Você sabe que vou pegar exatamente o que você falou, porque eu atuo na BRH, né, que é a Associação Brasileira de RH, e nós estávamos conversando essa semana sobre isso, né? Não é comparando, dizendo que somos ruins, nem nada disso, assim, é um nível de desenvolvimento. Então, a gente percebe que os eventos, os cursos, os treinamentos, as palestras, tudo aquilo que é ofertado em São Paulo, assim, todas as semanas tem alguma coisa? Todos os Aqui dias parece que se você fizer isso uma vez por ano, ainda vai ser muito, entendeu? Perfeito. E tem o que você falou, é um mundo de oportunidades para isso. Tem um mundo muito grande de oportunidade, tem um mundo que muitas pessoas não estão olhando, que é a educação profissional dentro do interior, principalmente pro parte de digital, e-commerce, marketing digital, desenvolvedor, toda essa parte. Então a gente tem que olhar com mais carinho para essas pessoas, olhar mais carinhos esses eventos. A gente faz pelo Conecon o maior evento fora o eixo Rio-São Paulo de e-commerce, que é o Conecon EX. Eu falo, cara, é um evento padrão São Paulo no interior, porque é muito grande. Eu faço a curadoria de conteúdo, então a gente acaba trazendo muito conteúdo muito bom. E eu vejo que, igual você falou, às vezes parece que um evento é muito. Para você encher um evento já é uma dificuldade. Luta. Você fala, gente... Não, e eu vejo... aí você vai me dizer sobre esse mercado. A falta de profissionais também, né? De profissionais capacitados, profissionais... E aparece ainda que a gente tem que trazer... Quando você quer um cara, um profissional sênior, você ainda tem que trazer ele de fora. Tem. Né? Tem. A gente sempre gosta de mesclar muito, porque eu levanto muito essa bandeira, igual esse ano a gente trouxe o head de e-commerce da Carmen Stephens,
é uma marca muito Muito grande, que grande. está em Franca, no interior. Uhum. E a gente trouxe o head de e-commerce da Adidas, que é de São Paulo. Então você vê, são dois mundos ali nivelados. O nível de do cara é o conhecimento, mesmo. o mesmo ali, perfeitamente. Ambos falam de altura para altura. Só que ainda a gente precisa entender que as grandes empresas, pelo menos o escritório administrativo da maioria está em São Paulo. Está em São Paulo. A gente entende que Perfeito. o dinheiro gira em São Paulo, mas o interior está começando a melhorar essa parte, Sim. está começando a olhar mais para cá. E você é um cara de RH, e aí eu trago aqui, faço o papel do entrevistador agora, que eu vejo também, Calixto, é muito o quê? As empresas querem um nível sênior, quer um nível acima, só que não quer pegar o cara ali mais do zero para treinar e evoluir esse cara. Perfeito. E fica nessa demanda de, eu não consigo contratar, não tem pessoas, não tem profissionais. Eu não consigo contratar, mas também não quero investir. Aí, dentro desse olhar de RH, eu sempre quis entender, ter um mestre igual você na minha frente para perguntar por que as empresas não olham e vão por esse caminho da educação, pegar o cara Sim. do zero e evoluir. Então, esse é um ponto, aliás, é um dos pontos centrais que nós vamos discutir na BRH esse ano, nos nossos eventos da BRH. Qual a conclusão que a gente está chegando analisando? Estamos fazendo até uma pesquisa agora do ecossistema de RH aqui da região para poder entender o nível desses profissionais, o nível de desenvolvimento das empresas também, né? Tem muita empresa que só tem DP ainda, né? Tem departamento de pessoal, não tem RH ainda. Em muitas empresas, o RH, e aqui eu não estou criticando, eu estou só fazendo uma constatação, ainda é aquele RH operacional, sabe aquele cara que faz uma contratação quando é pedido para fazer uma contratação, que às vezes está mais ocupado em colocar um cartaz do setembro amarelo do que efetivamente estar na estratégia da empresa. Porque, vamos pegar o seu negócio aqui, uma empresa que venha, e a gente está recebendo agora algumas grandes empresas de e-commerce aqui, né? A gente tem Mercado Livre, Shopee. Sim, Shopee, a Amazon também, né? Tá, acho que ainda não... A Amazon ainda não veio, mas a gente tem uma das maiores que está aqui, nasceu aqui, que é a Magalu. Magalu. Não pode esquecer. Quando você abre uma operação como essa, você precisa de gente. Perfeito. Mas muitas vezes o RH não é envolvido nesta decisão estratégica de que onde eu vou colocar essa operação para poder entender quem são as pessoas que tem lá. Eu tenho profissionais lá, como é que eu formo esses profissionais? E muitas vezes as empresas, tentando responder um pouco a sua pergunta, as empresas ainda veem o treinamento e o desenvolvimento como um custo e não como um investimento. E aí ela fala assim, por que eu vou investir num cara, seu caso, estava lá como um estagiário, como é que eu vou investir num cara se depois ele vai embora? E a pergunta tem que ser ao contrário. Por que eu vou ficar com um cara que não está pronto, um profissional que não está pronto, e eu não invisto nesse profissional? Essa deveria ser a pergunta, né? Mas muitas vezes isso é muito claro, Marcos, quando você vê as crises financeiras. Quando o mercado começa a entrar em crise, uma das primeiras coisas que as empresas cortam é treinamento. Quando deveria ser o contrário, concorda? Porque você está num desafio maior. Está no maior desafio, eles têm que evoluir mais as pessoas. Isso acontecia muito com o setor de marketing. Sim. Você pegar 10 anos atrás, qualquer crise, quem que é o primeiro setor que a gente vai cortar? Corta o setor de marketing embora. Isso é perda de dinheiro. Não, é o contrário. Hoje, inverteu. Hoje você não manda mais o setor de marketing embora, você fica com ele ali junto com vendas. E voltando para essa parte de pessoas e treinamento, e por isso que eu vim atuar nessa parte de treinar pessoas no setor de marketing e e-commerce, exatamente porque a pessoa precisa de oportunidade. Eu vejo que os empresários muitas vezes não têm essa maturidade, e muitas vezes por time ali, de, o cara tem que fazer 1000 coisas, que a gente falou ali, empreender é muito dolorido, de, pegar ele do zero, trabalhar, e muitas vezes você não tem um setor, alguém experiente que possa passar essa experiência. Então vamos pegar o meu caso. E aí as comunidades são importantes nisso também. Perfeito. E aí que eu queria chegar, então vamos pegar o e-commerce. Bom, eu não tenho capital para investir numa consultoria. Não tenho, uma consultoria não é barata, um profissional sênior ali montando para você todo o seu setor. Comunidade. Cara, sentar, qualquer empreendedor, qualquer gerente, você fala, cara, você senta aqui uma horinha para me explicar o que faz um assistente de e-commerce? Qual que é o melhor perfil de assistente de e-commerce eu preciso ter? Olhar minha operação. A pessoa não vai te cobrar nada, ela vai sentar. O poder da comunidade é isso, de estar envolvido. E aí vem a importância de estar numa comunidade, numa associação e de usufruir.
Hoje a gente tem ali no Conecom mais de 21 grupos de comunidades separadas, por cidade, nichado, e eu vejo muito mal usado, eu brinco com o Fernando até que... Cara, o que o pessoal manda ali? Ou eles mandam alguma coisa que eles querem vender, uma propaganda, tem a ferramenta tal, pessoal... Você sofre as mesmas coisas que a gente sofre na associação. Ou eles mandam, pessoal, estou desempregado, estou procurando emprego, recolocação no mercado. Só que você não vê nenhum empresário mandando, pessoal, tô com uma dúvida aqui tributária, que tá me deixando careca, como percebe, eu já tô careca também com a tributação. E você não vê essa troca de trazer a fragilidade da dúvida para a comunidade, para as pessoas trocarem aquela ideia. Uma das coisas que nós estamos fazendo agora esse ano, exatamente isso, é a primeira ação que nós vamos fazer no ano, é uma grande pesquisa com a estrutura, com o mercado de RH, com os profissionais de RH, com as empresas que estão associadas à BRH, para entender assim, qual é a sua dor? O que você está precisando que eu fale com você? Então, por exemplo, essa questão da legislação. O empresário hoje precisa ouvir sobre isso. Precisa muito. Nós temos uma grande mudança acontecendo no RH esse ano, nas relações trabalhistas esse ano, que é a NR1, né? Que é a partir de março agora, as empresas são não responsáveis, elas têm que ter ações direcionadas para a saúde mental dos colaboradores. Eu escutei dela, né? Ainda não adentrei. Mas... Isso é uma dor do RH. Da mesma forma que você falou, é uma dor hoje do e-commerce, eu vou até além, que aí é uma área que eu conheço um pouco mais, na logística, que e-commerce e logística estão juntos, concorda? Que é uma operação, o mesmo guarda-chuva, porque você não faz e-commerce sem logística. Um sem o outro não vive. Não vive. E falta profissional, falta treinamento, falta escola, falta, né, estruturas que desenvolvam esses profissionais. E falta consciência, no meu ponto de vista, também do empresário, que mudou. O mercado mudou. Não dá mais, isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Não vou pôr aqui uma verdade absoluta. Sim. Mas não dá mais para você ter aquele salário mínimo com zero benefício, só os benefícios, ou aquele benefício que o sindicato te impõe ter. Hoje a pessoa ela quer e precisa ter uma condição um pouco melhor. O custo-vida é muito alto e o salário não acompanhou. Não acompanhou. A gente tem um déficit aqui muito grande. E a pessoa hoje, antes, eu brinco que eu sou uma geração que o diretor de manutenção jogava caixa de ferramenta no seu peito e vai trabalhar agora. Se vira aí. Você entrava 7 horas, saía 9 horas da noite, no outro dia você tinha que estar ali 7 horas. Hoje não, hoje as pessoas já têm mais um nível de consciência e informação, procura mais, não é mais, como eu vou pegar uma palavra aqui, tem que ser mais obrigatório essa parte da saúde mental, está muito... o respeito. O respeito, antigamente tinha diretores que gritavam, batia na mesa, hoje já não dá mais para ser assim. Hoje a gente tem que ter uma gestão e uma liderança mais humana, pensada no profissional, pensada em sentar com o profissional, cara, você quer? O que você precisa? De onde você quer chegar? O que eu preciso? O que eu posso te ofertar? Não só de ganho de dinheiro, mas na sua jornada profissional. Se eu te treinar, dar um curso, você quer, você vai aproveitar. E pegando a frase que você falou ali, às vezes o empresário vê, eu vou treinar essa pessoa e ela vai sair. Mas tem uma frase, eu não lembro exatamente, mas custa mais uma pessoa mal treinada no seu time do que você treinar uma boa pessoa e ela sair. Você manter essa pessoa com falta de treinamento é muito mais caro do que você treinar. E eu acho que o empresário ele tem que sentar e pensar que não é mais o empreendedorismo raiz. Então, eu acho que você falou um ponto aí importantíssimo para mim, cara, que é a questão da remuneração, né? Assim, a gente entende, você está aqui também como empresário e você sabe como é difícil manter um salário digno para os seus colaboradores, porque ele te custa muito mais do que o salário que ele ganha. 80% é imposto. Né? E tem essa grande dificuldade. Mas não podemos mais achar que eu vou ter um profissional totalmente dedicado, querendo aprender, querendo crescer, envolvido, dedicado, motivado, pagando mal para ele. Perfeito. Aí acontece aquela coisa que está acontecendo na sociedade, de falar assim, as pessoas estão preferindo dirigir Uber ou fazer entrega do que trabalhar. Não, é porque ele está conseguindo uma remuneração melhor. Uma flexibilidade. Não é que ele queira ficar 12 horas no Uber. Né? Se ele tivesse um emprego justo, que estivesse pagando para ele. Então, isso precisa ser pensado também, né, pelos profissionais, pelos empresários.
E esse negócio, né, que você falou das associações, das comunidades, eu vejo, perfeito o que você falou, porque eu vejo isso também onde eu estou. Mesmo quem é associado usa pouco. Usa pouquíssimo. Não participa dos eventos, não participa das mesas de trabalho, né, dos grupos de trabalho. Eu vejo assim, a associação em si, que os associados, ao meu ponto de vista, eu vejo que muitas vezes ele está ali por achando que está fazendo um benefício para a associação, de estar associado à associação, do que um benefício próprio para ele. Então ele não entende ali, cara, não, vou assinar aqui a associação, porque esse valor aqui para mim é irrisório dentro da minha empresa, e eu estou apoiando a associação. Não é, cara. A associação ela tem um valor gigantesco dentro de uma operação de uma empresa, que se souber usar, ela te retorne lucro muito grande. A associação ela tem entradas que você como empresa não tem. A gente ali na Beacom, a gente tem entrada com o governo, comunica com o governo, que você sendo um mercado livre, você não vai ter a mesma abertura. A associação ela tem uma abertura diferente. Ela tem uma relação institucional que é diferente, né? Totalmente diferente. E também a associação ela está pensando na sua dor. E é o que você trouxe dessa pesquisa que vocês vão rodar, que é qual que é a sua dor? O que eu preciso te falar? Mas eu gosto sempre de fazer o outro lado da moeda. Muitas associações também não querem comunicar com o associado. Cara, o que o associado precisa? Será que aqui eu estou fazendo Vou pegar no meu caso, que é mais fácil para mim falar. Será que eu estou fazendo um evento aqui muito bonito, a imprensa toda se comunicando, mas não está falando nada, não está agregando nada para o meu associado? Aquilo que ele vai entrar lá e falar, que legal. Será que eu estou fazendo um evento menor e ninguém está falando, mas para o meu associado faz uma grande diferença? Então também tem esse outro lado da moeda em algumas associações. Porque muitas vezes a associação ela quer, e ela precisa disso também, sim, mas ela quer divulgar o nome dela, né? Quer se destacar e não faz o simples às vezes, né? Porque, por exemplo, o que é o simples? O que a empresa associada quer da associação? Eu quero mandar um profissional mesmo para poder aprender algo que amanhã ele vai usar na minha empresa, né? Ou para ir em um evento que ele vai ouvir algo que amanhã vai usar na minha empresa. Muitas vezes é isso, né? E eu acho perfeita a sua análise, porque eu também vejo isso, né? Que a gente às vezes está preocupado muito mais com a imagem do que efetivamente com a entrega. Cara, já estamos há quase uma hora conversando aqui, o papo é bom e iria longe, mas eu queria ainda fazer duas perguntas para você. Primeiro, uma pergunta sobre o negócio e-commerce, né? Vamos lá. Eu ouço a história de o varejo tradicional vai acabar e o e-commerce vai subir desde 2005. A gente como rádio e a TV. Assim como rádio e a TV. E lógico que são coisas diferentes. Teve um impacto, inegavelmente. A gente sabe que muitas lojas fecharam, mas também evoluíram, o que é importante. Mas você falou de uma série de tecnologias, de mudanças, de coisas que estão acontecendo, que estão mudando muito rapidamente o e-commerce. Então, eu sei que é difícil ter essa bola de cristal, mas projetando para 3, 4, 5 anos para frente, como você enxerga o e-commerce nos próximos anos? Bom, o e-commerce em si, eu acho que ele vai ser mais conversacional, como eu falei, através de IA e agentes de inteligência artificial. Então, aqui esse e-commerce de catálogo, para mim, ele cai. Ele, lógico, assim como o rádio vai ter. Tem aquela coisa de você querer navegar para achar alguma coisa. Assim, e tem pessoas em jornadas diferentes, com níveis diferentes. Vejo também, igual o TikTok Shop, que é esse consumo nativo nas plataformas. A gente já tem testes nos Estados Unidos, vindo para o Brasil, do consumer de TV, onde você vai pausar ali uma novela, vai selecionar essa caneca e conseguir comprar essa caneca direto na sua Smart TV. Isso já está acontecendo, que é um consumo nativo de plataformas. Instagram deve vir também muito forte. YouTube já tem lá fora, está vindo para o Brasil. Isso para autopeça é lindo, porque eu falo, gente, autopeça, primeiro lugar que você vai procurar uma dura, acender uma luzinha no YouTube. Então isso vai ser muito bom. Então eu vejo a evolução do e-commerce exatamente nativo em plataformas que a gente usa no dia a dia e conversacional. A parte conversacional está gigantesca, a IA conversacional. Hoje eu vim para cá, vim conversando com o meu chat GPT e ele vem me respondendo. A empresa que eu dou consultoria para eles aqui, que eu moro aqui em Ribeirão por causa dessa empresa, vim para trabalhar com eles, a gente
está testando agora, né? Nós estamos desenvolvendo ela há um ano, essa IA. Mas agora, a partir de janeiro, ela foi colocada para os vendedores e ela funciona da seguinte forma. Ela é uma IA que está no WhatsApp do vendedor. Ele entra no WhatsApp e fala assim, ele chega na porta do cliente dele e pergunta para ele, estou no cliente tal, o que eu devo fazer aqui? Perfeito. E aí ela vai pegar as vendas que esse cara, as compras que esse cara fez, os produtos que ele comprou, vai comparar com clientes do mesmo segmento, da mesma região, vai olhar o preço de venda dos concorrentes, vai olhar todas as informações que a gente imputa nela e vai falar, ofereça o produto tal, assim, e é falado, é o que você falou, é conversacional. Né? E aí, cara, você falou uma coisa que não era a segunda pergunta que eu ia fazer, mas já que você falou ela, eu vou fazer porque ela me pegou aqui no meio do que você falou. Eu ainda ouço, você falou da autopeça, porque é engraçado, né? A autopeça é um produto tão complexo, porque você tem milhares de modelos de carro diferentes, milhares de peças, e é um dos negócios que o e-commerce está mais presente hoje, né? É fortíssimo o e-commerce na autopeça. Mas a gente ainda ouve de alguns setores assim, isso aí no nosso mercado... Já ouviu isso, né? É o que eu mais escuto. No nosso mercado você pega. Eu pergunto assim para todo mundo, qual produto você não vende online? Você conseguir me falar um produto? Ok. Marco, sorvete. Vai lá no iFood, você pega no iFood. O iFood é o quê? Um marketplace, uma venda online. Então você consegue comprar qualquer coisa. Esse canal não é para mim. A indústria tinha muito esse viés. Esse canal não é para mim. É para você. Você tem que saber encontrar onde você vai se comunicar, o melhor jeito de utilizar e de navegar. Então, autopeças. Eu trabalhei por 2 anos e pouco na Menil Autopeças, que é uma das maiores autopeças da nossa região. Foi adquirida pelo Grupo Fortebras. E no e-commerce de lá. E, gente, autopeça hoje é a principal categoria de vendas dentro do Mercado Livre. Autopeça e... Quando não é peça, é a parte de partners, né? Sim, de acessórios. De acessórios. Então é a maior comunidade. Até pela própria complexidade do produto. Complexidade do produto. Porque nenhuma loja física vai ter o estoque inteiro. Infelizmente, também tem uma prerrogativa do mercado que é mulheres que vai no mecânico e o cara passa uma peça e ela fala, esse cara tá me enganando. Tá me enganando. Então eu prefiro comprar ali. Então tem um viés. Sim. Outro viés que a gente tem, que a gente chama de produtos mosca branca, dentro da autopeça, que é lá em Sergipe, lá na cidadezinha que tem 2.000 habitantes, o cara não vai encontrar a flauta do Cruz. Sim. Ele vai comprar no Mercado Livre. Aquele mecânico que vai fazer... Sim, a complexidade, né? Quantos carros você tem, quantos modelos você tem, nenhuma loja pode ser a maior do Brasil, né? Pode ser a Mercadocar lá de São Paulo, ela não vai ter o estoque de tudo. E assim, gente, esse mercado não é para mim, é para você. Você vende, se você vende, é para você. A única coisa que você tem que ter é estratégia. Não entre nesse mercado, não é porque o Marco quer vender a consultoria dele. Não entre nesse mercado sem estratégia. Quanto mais complexo o produto, mais complexa a estratégia. Tem formas, né, de vender assim. Essa empresa na qual eu dou consultoria é uma empresa de distribuição de lubrificantes. E o e-commerce, no caso do lubrificante, o cliente é outro, né? É diferente do cliente que pega o carro dele, vai numa oficina ou vai numa troca de óleo e fala, troca o óleo para mim. O que o cliente de lubrificante no e-commerce ele quer? Ele quer falar o seguinte, o meu carro é o tal, o modelo tal, do ano tal, e eu preciso trocar o óleo dele. O que eu preciso? Só. Perfeito. E dentro, vamos pegar o lubrificante. É um mercado muito interessante. Muitas vezes você não vai vender para o Marco, para o cliente final. Porque, eu não sei ali, 10.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, não entendo muito, pode ser até que quando for conversacional, mas você vai vender para o cara que faz a troca do óleo. É um mercado que a gente chama de D2C, 2B ali, porque você vai vender para o cara que é um pequeno CNPJ, que às vezes ele não tem... E o digital, é o que eu falo... Ele nem tem como manter estoque. Não tem como manter o estoque, e o digital eu falo para todo mundo. Ele te dá um potencial de você parecer grande, competir com os grandes. Então, se você tem uma loja robusta, um bom mercado livre estruturado, você parece uma grande empresa. Então, esse cara você pode, às vezes, ser uma empresinha da sua casa, né? Às vezes, você não precisa vender para São Paulo. Às vezes, vamos fazer anúncio para trazer um fluxo da Paraíba, vamos trazer um fluxo do Acre, onde o cara não tem esse produto, não tem tanta facilidade. É que às vezes você quer ver a venda fácil. Eu vou vender para onde é mais fácil vender. Não. Às vezes você tem que
exige estratégia para você vender onde não tem esse produto, ou ele é difícil de chegar lá. Então esse mercado é para você, desde que você encaixa a estratégia. Tá. Agora eu quero fazer a outra pergunta. A próxima, vamos a pergunta que eu ia fazer, mas a gente jogou essa aí no meio. Você falou sobre a falta de profissionais e realmente ela é uma verdade. Na área de logística eu acompanho isso bastante. A falta de profissionais de e-commerce. E aí do outro lado nós falamos, né, das pessoas que querem se desenvolver, que querem... Tá bom, eu sou uma pessoa que quer trabalhar nessa área. O que eu faço? Onde que eu vou aprender? O que eu vou fazer? Show, essa pergunta muito boa. Primeiro, gente, hoje a gente tem muito conteúdo gratuito. Um adendo, a gente também tem muito guru. Muita gente vendendo fumaça, nunca operou um e-commerce na vida. O cara foi ali, fez um e-book no ChatGPT e tá vendendo consultoria e treinamento. Então, tem muita gente falando besteira. Vamos validar primeiro de onde está vindo. Tem muito conteúdo gratuito, eu dou muito conteúdo gratuito, as comunidades não, as associações não. Começa pelo ponto de treinar minimamente, entender o que é o e-commerce, como funciona, quais são as peças, plataformas e por onde eu vou começar. Depois, cursos livres em instituições como uma Barão de Mauá, como um Sebrae, um Senac, instituições que são validadas, que tem professor de mercado. E depois ir para o trabalho mesmo, ir ali, cara, aceita um estágio, vai ser um estagiário ali de e-commerce, de digital, depois você vai escalando isso e network. Cara, a forma mais rápida de aprender é com o erro das pessoas. Então, o cara ele já errou aquilo ali. Então, pô, e eu, de novo, gente, eu falo como professor mestre que está aqui, acho que vai concordar comigo. Você me chama lá no meu Instagram, fala, Marco, tô com uma dúvida assim assada. Você consegue me ajudar? 90% dos professores que eu conheço vou na passar hora. o WhatsApp, você vai me ligar, eu vou tirar sua dúvida, vou te dar uma direção. Não é uma consultoria, mas no final, todos nós queremos que as pessoas se deem bem também. Pessoas de caráter, pessoas de princípios, ela nunca quer atrapalhar outra pessoa, ela nunca quer incomodar. Você só vai ouvir crítica de pessoas que não chegaram onde você quer chegar, estão abaixo daquilo ali. Então procurem essas pessoas, chamem elas, usem o relacionamento e aí você vai iniciar. E eu acho que aí as comunidades são fundamentais nisso, né, cara? Porque a comunidade realmente é o que você falou. Eu sou um profissional que quer entrar naquele mercado, só que eu não conheço ninguém daquele mercado. Quando eu vou para um evento de uma comunidade como essa, eu vou lá num evento da Comecon, da Biacon, eu estou ali de uma hora para outra no meio de 200, 300 pessoas da área. Eu vou conversar com essa pessoa, bater um papo lá, cumprimentar, né? Pegar um contato de um, pegar um contato do outro. Aí no primeiro evento talvez eu não saia nada. No segundo o cara fala assim, eu me lembro de você, já te vi aqui. Quer dizer, quanto mais você vai fazendo parte daquela comunidade, mais você vai fazendo relacionamentos dentro do mercado. Isso. E trazer uma dica aqui de network e relacionamento, tá, gente? Seja interessante, não interesseiro. Então se aproxime da pessoa, mostre a sua fragilidade. Cara, eu não entendo nada de e-commerce, gostaria de entender, posso conversar com você, você me dá uma direção aqui. A mesma coisa acontece também quando o cara conhece muito, não querer só vender pro cara ali do network. E quando a gente fala de comunidade, lógico, a gente está falando de um Conecon, está falando de uma Biacon, de uma associação, só que existe uma comunidade próxima de você. Sim. Aí você tem pai, mãe, tio, tia, muitas vezes que está numa empresa, pô, o meu primo trabalha numa empresa que tem um braço de e-commerce. Cara, você conseguiria me conectar com alguém aí dentro? E falta esse feeling, eu brinco, hoje eu estava falando disso até num cliente meu, 99% dos nossos problemas a gente resolve conversando. Só que o ser humano tem uma dificuldade muito grande de conversar aquilo que ele tem medo de conversar. E o que é o medo? Falta de conhecimento e clareza. Sim. Então a gente tem muita dificuldade de se expor à nossa fragilidade. Sim. O senhor dá aula, eu dou aula. Quantas vezes a gente fala, pessoal, alguma dúvida? Ninguém fala. Ninguém levanta a mão. Não, você sabe que, cara, eu sempre comento isso aqui em alguns episódios, porque assim, eu comecei o podcast para fazer network mesmo. Perfeito. É uma das coisas... aula, né? Porque assim, poxa, conhecer pessoas que você não conhece. Eu conheci pessoas aqui fantásticas nessas 100 pessoas. Mas sabe qual foi o grande ganho que eu tive nesse ano que eu fiz esse podcast, cara? Foi isso que você acabou de falar. Olha só, nós não nos conhecíamos assim. Conhecíamos de oi, tudo bem? A gente vai passar ali, um ver o outro. Nós ficamos 1 hora conversando.
E nessa 1 hora aqui, quantas coisas nós aprendemos? Já vamos conectar, já vamos conectar negócios. Não, tem várias coisas que você estava falando aqui, eu já vou, depois de terminar a entrevista, eu vou falar tal coisa com o Marcos aqui. Porque estar aberto a conversar de verdade. E aí que você falou uma coisa que é importante. Não é bater papo e nem estar ouvindo o que a pessoa está falando. Né? É efetivamente parar e ouvir a pessoa, escutar a pessoa, entender o que ela está dizendo. Né? Porque isso hoje tem um valor absurdo. Né? Nós vivemos na era da comunicação, mas nos comunicamos mal. Muito mal, muito mal. Bom, cara, primeiro eu quero te agradecer demais, vou abrir para você despedir aqui. Talvez tenhamos alguns problemas técnicos, que é o primeiro aqui, mas foi um bate-papo fantástico. Então eu vou abrir para você despedir, dar o seu recado, falar aqui, depois Bom, primeiro deixar um agradecimento, muito obrigado. Eu sempre gosto, todo podcast que me convida eu falo, não, porque primeiro é 1 hora de conversa, de a gente aprofundar e ter essa troca de ideia que é muito gostoso. Vou deixar aqui um recado, principalmente para quem quer trabalhar com digital, com e-commerce, não é fácil, não é simples. Engana-se quem fala que vai trabalhar com e-commerce, vai trabalhar de qualquer lugar, da praia, não é desse jeito. Isso é ilusão, tá, pessoal? O digital, ele tem, hoje a gente está falando aí de 13 a 15% do varejo digitalizado, então tem muito para crescer. Quando a gente vai para o mercado chinês, norte-americano, 50%, mesmo assim eles têm muito a crescer. Então o Brasil ainda está engatinhando, com excelentes profissionais aqui no interior, excelentes profissionais no Brasil todo. Então se conecte, planeje, entenda. Se você hoje você é um empresário, não vende no digital, se digitalize. E digitalizar não é ter um Instagram e postar, é ter estratégia. E o que eu falo para todo mundo, senta a bunda na cadeira e faz. Cara, senta a bunda na cadeira e faz o que tem que ser feito. Senão sua vida vai ser um desperdício. Então, senta e faz. Então, e novamente, o agradecimento. Só tem a agradecer. Bom, pessoal, primeiro, agradecer muito, Marcos, por toda essa aula, né? E-commerce é um negócio cada vez mais... Mas nós não falamos só de e-commerce. Nós falamos de network, nós falamos de planejamento de carreira, nós falamos de comunicação, falamos de gente, falamos de um tanto de coisa. O podcast Mais Que Um sempre foi criado para isso, né? Para poder... Por que ele chama Mais Que Um? Porque cada pessoa que vem aqui nos ensina alguma coisa, nos faz sermos um pouco mais do que um. E eu estou muito feliz. Você não sabe a trabalheira que foi esses 2 últimos meses de finalzinho de dezembro, janeiro, uma parte dele, e agora fevereiro, início de fevereiro, para colocar esse estúdio em pé. Ainda tem tanta coisa para fazer. E o podcast está nessa casa nova, é uma casa grande, ela vai além do podcast, temos outras coisas que depois a gente vai falar disso, mas sempre com o mesmo espírito, sempre com a mesma vontade, que é compartilhar. Né? Compartilhar é aprender, é o meu lema. Toda vez que você compartilha algo, você aprende algo. Né? E o que eu posso falar é agradecer mais uma vez e convidar você a seguir o nosso YouTube, a seguir o nosso Instagram. Nós vamos ter novidades aí também nessas plataformas e até o nosso próximo encontro.